Pai, meu discípulo, minha discípula, agora vamos falar de um outro assunto, que é um assunto que precisa ser esclarecido no nosso meio, porque existe muita confusão na Igreja de Jesus, principalmente aqui no Brasil, sobre essa questão, que é a questão ministerial. O que é ministério, o que não é ministério, para que serve o ministério, para que não serve. Isso para a gente é importante, tendo em vista que a gente treina, né, você para poder desempenhar um papel específico. Então você precisa saber como é que isso funciona. Então eu quero trazer para você um esclarecimento para que qualquer tipo de dificuldade lá na frente não aconteça na sua vida e no seu desempenho com relação ao reino de Deus. Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte, Efésios 4, capítulo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento, edificação do corpo de Cristo. Então, assim, o que é importante a gente entender? Bom, primeiro que o ministério ele não é um cargo. O ministério é um dom. A palavra de Deus, no mesmo capítulo 4, verso 8, diz assim, que ele subiu alto, Jesus, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o que é um dom? Dom é um talento, é uma habilidade que você tem diferenciada das outras pessoas. Por exemplo, você tem uma pessoa que toca violão e você é uma pessoa que tem um dom para tocar violão. Significa que ela tem uma habilidade muito maior do que o que toca sem esse dom. Então, quando a gente tem um dom, a gente tem uma habilidade. Então, Deus, ele deu aos homens habilidades específicas, exatamente com um propósito, treinar os santos para a obra do ministério. Então, assim, segundo o ensinamento do Novo Testamento, quais são os ministérios existentes? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Bom, existem outras nomenclaturas que são usadas também no Novo Testamento, que é a de bispo e de presbíteros. Alguns segmentos cristãos, eles atribuem isso como cargos. O presbítero está abaixo do pastor e o bispo está acima do pastor. Mas assim, na igreja primitiva, não funcionava dessa forma. Na verdade, presbítero e bispos eram títulos dados a todos que tinham ministérios. Então significa que todos os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eram intitulados como presbíteros, porque a palavra presbítero significa ancião, e bispos, porque a palavra bispo significa supervisor. Então, assim, nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, Pedro, ele escreve na carta dele, e ele diz assim, aos presbíteros, do qual eu também sou presbítero. Depois, Paulo também, ele escreve lá em Atos dos Apóstolos, ele faz referência, né? Ele manda chamar os líderes da igreja, e eles começam chamando de presbíteros e depois diz que são bispos. Né? Então, na realidade, por que eles eram chamados de presbíteros e bispos? Porque, na verdade, era o reconhecimento que a igreja tinha para quem tinha esses dons ministeriais. Eles eram vistos como os anciões e o papel deles era supervisionar a igreja. Mas presbíteros e bispos não eram ministérios, mas sim títulos. Então, o que é ministério? São serviços. A palavra ministério significa servir, serviço. E as pessoas que recebem esse serviço, elas recebem um dom, um talento específico. O pastor, ele recebe um talento para apacentar, o evangelista recebe um talento para ganhar, ele tem uma habilidade, né, um pique maior para ganhar, o apóstolo, né, para enviar, é o missionário, é o que vai abrindo portas, o mestre para ensinar, né, e o profeta para consolidar. Então, esses ministérios são pessoas que têm talentos, tanto é que você pode ter uma pessoa e essa pessoa pode ter 2, 3, 4 ministérios, até os 5 ministérios especificamente. Isso é porque, na verdade, ela recebeu esses talentos para poder treinar os santos para a obra. Então, na prática, é mais ou menos assim. Por exemplo, Paulo, ele escreve para os irmãos e tem hora que ele faz referência que ele era apóstolo. Tem hora que ele escreve, por exemplo, para Timóteo, ele diz que ele era doutor.
Então, tem hora que ele faz referência em Coríntios que ele veio para evangelizar. Então, ele tinha o dom de evangelista, o dom apostólico e o dom de mestre, para ensinar. Então, percebe-se ali que os ministérios não são funções distintas, como algumas igrejas elas estabelecem que um apóstolo é a autoridade suprema. Na realidade, os ministérios são dons em que alguns homens recebem esses dons para a edificação da igreja. Isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja. Então, qual é o objetivo na prática? Vamos para a prática. Como é que funciona isso na prática? Esses dons, eles têm como finalidade treinar a igreja para fazer 5 coisas. Quais são as 5 coisas? Ganhar, que é o papel do evangelista. Consolidar, que é o papel do profeta. Apacentar, que é o papel do pastor. Treinar, que é o papel do mestre, que é ensino. E enviar, que é o papel do apóstolo. Então, o que esses dons ministeriais eles têm como finalidade? Treinar a igreja para fazer 5 coisas na obra de Deus. A igreja ela tem que ser treinada para ganhar as almas, para consolidar as almas, elas se firmarem. Elas têm que ser treinadas para poder apacentar. Elas são treinadas para poder ensinar isso aos que chegam e depois enviar essas pessoas. Isso abrir novas portas, novos grupos, formar novos discípulos. Então, esse é o objetivo do ministério, preparar os santos para fazer aquilo que o ministério faz. No meu caso, por exemplo, eu tenho um ministério pastoral. Então, o meu papel é treinar as pessoas da igreja para que elas aprendam a apacentar. Eu tenho também um ministério de ensino, de mestre. Então, o meu papel é treinar as pessoas para que as pessoas elas também sejam capacitadas para ensinar os que chegam. Então, assim, os nossos ministérios eles têm finalidade de treinar os irmãos, treinar os santos. Por exemplo, eu treinei já várias pessoas que elas fazem o que eu faço. Elas desempenham o mesmo papel, elas cuidam, elas ensinam, elas apacentam, entendeu? Então é importante que você entenda isso com clareza. Por que você precisa entender? Exatamente pelo fato de existir, em outros segmentos, uma separação. Isso coloca-se uma série de limitações nas ovelhas, porque na realidade a única coisa que elas fazem é ir para casa, ir para o culto, ir para casa, ir para o culto, ir para casa, ir para o culto. E na realidade elas não são funcionais, elas não produzem, são ovelhas estéreis. Você vê que tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e ela nunca ganhou ninguém, nunca cuidou de ninguém, nunca orientou ninguém, nunca apacentou ninguém. E aí o que ela é? Uma ovelha estéril. Ela está indo para a igreja, vai para casa, chega um momento que isso cansa. Veja que as pessoas às vezes elas acabam se desestimulando na caminhada porque elas não estão envolvidas com a obra. E no caso, por exemplo, muitas igrejas templistas, elas só detêm departamentos. Então, se você tem uma igreja com 500 pessoas e você tiver ali 5 departamentos, cada departamento tem 10 pessoas, você vai ter 100 pessoas, você vai ter 50 pessoas trabalhando e 450 faz o quê? Vão para o culto, vão para casa, vão para o culto, vão para casa, não produzem o que tem que produzir no reino de Deus. Então, a gente entende que nosso papel hoje é preparar vocês e vocês prepararem os discípulos para que todos estejam empenhados na obra, em ganhar vidas, em consolidar essas vidas, em apacentar essas vidas, em treinar essas vidas e enviar essas vidas. Isso é abrir novas portas, formar novos grupos, expandir a igreja para o propósito ser alcançado, que é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. No caso, especificamente, a visão que Deus nos deu é que nós temos que levar isso à nossa nação, ao nosso país. Então, nós estamos treinando você para exatamente exercer esse papel. Então, é importante que você fique esclarecido, certo? Isso todos nós que fazemos parte do ministério, somos presbíteros, somos bispos, mas nem todos têm todos os ministérios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Certo? Então, eu quero que você entenda isso com clareza, mesmo sendo um talento, no caso um dom, isso é feito através de imposição de mãos, onde as pessoas elas são reconhecidas, elas são ordenadas a exercer esse papel, mas na realidade essa ordenação ela tem mais um fim de confirmação de alguma coisa que já vem acontecendo na vida daquela pessoa.
ok? Então, quero que você entenda isso é muito importante. No nosso caso, como é que as pessoas elas chegam a exercer esse ministério? Né? Normalmente a pessoa ela vem para a igreja e a primeira coisa que ela tem que aprender é ser um discípulo, do qual todos nós somos. O Marcelo também é um discípulo. Né? O que é um discípulo? O discípulo é um aluno, a gente está aqui para aprender, certo? E aí o que acontece? A pessoa ela chega, ela se torna um discípulo, ela aprende o que é ser um discípulo. E assim, na igreja a gente tem 3 grupos de pessoas. Você tem aquele que nunca vai ser discípulo, porque ele visita ali, mas não quer se comprometer com nada. Você tem aquele que está aprendendo a ser discípulo, que são aqueles que chegaram, então, no processo ainda de aprender os princípios do reino de Deus. E você tem aquele que já se tornou um discípulo. Então, parte do princípio que você se torna um discípulo. Nesse processo de se tornar um discípulo, você depois vai ser treinado, né? Toda igreja nós temos essa visão, ser treinado para você ser um líder. Isso é ser um obreiro e se tornar um líder, exatamente para poder você nos ajudar com relação à obra. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho essa vocação, eu não tenho essa habilidade. Bom, na realidade, desempenhar esse papel de formar novos discípulos, liderar pessoas, nós não nascemos com essa habilidade, nós desenvolvemos essa habilidade. Alguns desenvolvem já na juventude, na infância, e outros vão desenvolver essa habilidade na velhice. Como, por exemplo, o próprio exemplo de Moisés, né, que só depois dos 80 anos que ele realmente foi se tornar um grande líder. Até quando quando Deus o convocou para essa missão, ele se sentia desqualificado para isso, porque ele achava que ele era um homem de boca pesada, não tinha condições de cumprir aquela missão, porque ele não se sentia ser um comunicador, ter um poder de liderança. Mas ele cumpriu esse papel. Então todos nós podemos sim desenvolver essa habilidade, partindo do princípio que a ordem de fazer discípulos foi o Senhor que deixou para nós. Então, para isso, eu quero concluir e dizer para você o seguinte: é importante que você se comprometa, né, em desempenhar esse papel, você se comprometa em aprender. Depois que você se torna um líder, você amanhã vai ser treinado para cuidar de líderes, onde você vai ser um discipulador. Esse discipulador ele pode desempenhar vários papéis no reino de Deus, no sentido de cuidar só dos líderes, ou cuidar de uma região, ou cuidar de uma própria igreja, sendo um grupo maior, e posteriormente ele se torna alguém que faz parte do ministério. Então ele acaba sendo reconhecido e ordenado. Claro que um dos critérios que nós usamos para exercer o ministério é a questão dos sinais. Então, assim, nós temos 2 princípios bíblicos. O princípio primeiro, se a pessoa ela segue um padrão estabelecido lá em Timóteo, no capítulo 3, que fala sobre essa questão de as características para uma pessoa exercer o ministério, a pessoa fazer parte do ministério. Existem orientações bíblicas, né? Paulo escreve e diz quais são as aptidões para exercer essa função, e também sinais, né? E esses sinais para a gente é importante, porque assim, a gente não ordena ninguém ao ministério por questões políticas. A gente acredita o seguinte: se ordenarmos alguém sem uma palavra de Deus, essa pessoa não vai ter realmente esse talento, ela não vai ter esse dom, porque não é um cargo, é algo que vem de Deus, de cima. A palavra de Deus diz que ele deu dons aos homens, quem dá é Deus. Então, a gente ordenar alguém no qual Deus não mandou, ele não vai ter aquela habilidade, ele não vai ter aquela unção do qual ele foi designado para poder cumprir um papel. Então a gente tem muito essa preocupação. Também como nós fazemos com relação às pessoas que chegam de outras igrejas que já têm ministérios, já são ordenados. Bom, primeiro a gente parte do princípio que a gente reconhece, né, aquilo que a pessoa recebeu, que foi a ordenação ministerial, porém para trabalhar conosco ela precisa aprender qual é a visão, exatamente para que a gente não tenha amanhã lá na frente conflitos, a gente não tenha lá na frente problemas, a gente não tenha desentendimentos, não tenha cada um querendo fazer de uma forma. Então é importante que a pessoa chegue, ela vai ser respeitada conforme a ordenação dela, mas ela precisa aprender todos os princípios do reino, ela precisa aprender os fundamentos, precisa aprender a doutrina, ela precisa aprender a visão, ela precisa entender o que é a igreja nas casas. Então ela tem que caminhar um tempo conosco, para que ela possa realmente dizer: não, eu me identifiquei, eu tenho condições de desempenhar esse papel, da minha parcela de contribuição no reino de Deus, no nosso meio. Então a gente administra isso dessa forma. Bom, a Bíblia também faz referência à questão do diácono, né? E a gente entende o seguinte, né? O diácono ele não é um ministério, o diácono é um serviço aos santos específico,
como diz lá em Atos capítulo 7, foi designado exatamente para dar suporte, para servir aos santos e auxiliar o ministério. Então, assim, o papel do diácono é estar a serviço ali das necessidades da igreja, seja a necessidade social, seja a necessidade administrativa. Na verdade, eles estão ali para dar um suporte naquilo que o ministério precisa. Então, a gente entende que essa função é uma função específica e não um ministério específico, né? Porém, muito valorizado, talvez acredito que seja de grande valor, porque o servir é uma coisa que Jesus ele deixou como exemplo, ele veio para servir, e o diácono que servir bem, está escrito lá em Timóteo, vai adquirir uma boa posição e muita confiança na fé. Então, é assim que funciona a nossa visão com relação à questão ministerial. Quero esclarecer isso para você. Desejar o ministério é bíblico, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, não há nada de errado, mas a gente tem os critérios bíblicos, que não tem como nós não seguirmos ele, porque na realidade o ministério quem dá é Deus, não somos nós só somos um canal de Deus para que isso aconteça. Então é importante você entender isso, para que você possa realizar a obra conosco e você tenha essa compreensão. Outra coisa também, a gente não tem no nosso meio hábito de sermos obrigatoriamente chamados pelo título ministerial, ou pelo dom ministerial, melhor dizendo. Nós não temos esse hábito. Então, o que eu quero dizer para você? Você pode ficar muito à vontade, você pode chamar o Marcelo de Marcelo, você pode chamar o Marcelo de pastor, você pode chamar o Marcelo de mestre, você pode chamar o Marcelo de irmão. Fique à vontade. Isso serve não só para mim, mas para todos que fazem parte do nosso ministério. A gente entende que nome é uma coisa, tem um nome, na minha identidade não está lá pastor Marcelo, minha identidade está Marcelo, certo? Marcelo Marques Santo. Então, assim, a minha função ministerial é apacentar, é ensinar, essas são as minhas funções. Mas a gente deixa as pessoas muito à vontade. Tem pessoas que dizem, eu não consigo, eu tenho que chamar de pastor. Fica à vontade. Mas eu que posso te chamar pelo nome? Com certeza, a gente entende que o respeito não está em você chamar a pessoa pela função que ela exerce, mas sim você obedecer o que ela orienta. Então a gente tem essa preocupação e para isso a gente está esclarecendo para você ter entendimento como é que funciona o ministério à luz da Bíblia. O que eu estou passando por você não é uma questão nossa, pessoal, é o que a Bíblia estabelece, é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia orienta, e a gente está aqui para compartilhar isso com você. Tá bom? Deus te abençoe e espero que você tenha entendido com clareza, e na próxima aula a gente fala talvez numa outra oportunidade um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço, fique na paz.